Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês hoje. A data para nós, nesse dia 9, é extremamente importante. Em razão de algumas lutas que nós da comunidade surda estamos fazendo já há vários anos. E essa é mais uma de muitas que ainda virão. Que bom que vocês estão presentes, nos ajudando nesse momento de hoje. Isso é muito importante. Como que nós pensamos na organização desta manhã? Eu não sei se todos tiveram acesso à minuta do governo. Vocês poderiam se manifestar erguendo a mão, quem conseguiu ler o documento. Nós vamos passar a minuta, não na totalidade enquanto explicação, porque ela é um pouco extensa, mas os pontos fundamentais de adequação à educação dos surdos são os pontos que serão mais abordados, uma vez que são exatamente nesses itens que há a falta da visão sobre a educação bilíngue, a desconsideração da educação bilíngue. Então, esses pontos fundamentais são os que nós iremos apresentar para que todos tenham conhecimento desse documento e que, posteriormente a isso, nós possamos ter a proposta de Ponta Grossa e Campos Gerais para que seja encaminhado até hoje à noite. Então, agora, no período da manhã, nós fazemos esse nosso encontro a partir das propostas da nossa região. Nós terminamos de elaborar, eu e o professor Marcelo, a documentação para encaminhar por e-mail ao grupo representante no Paraná, que vai fazer a entrega dessas adequações que estão ocorrendo no nosso estado como um todo. Então, nós já tivemos o encontro na quinta-feira pela manhã, na Assembleia em Curitiba. Houve pouca participação da área da surdez, uma vez que não foi muito divulgada essa Assembleia, então tinha pouquíssimos representantes da área da surdez. Até nós temos um vídeo do professor surdo Jefferson. Nós até tentamos baixar agora o vídeo, mas ele está restrito, então ele só fez a postagem no grupo do WhatsApp e a gente não conseguiu liberação a tempo para passar o vídeo, para que vocês tivessem esse conhecimento. E ele questiona justamente isso, a falta de participação das comunidades surdas como um todo na Assembleia, mas ele também entende que houve essa baixa divulgação, ou essa Assembleia foi colocada na divulgação não em tempo hábil, para que as associações e as comunidades surdas pudessem realmente estar presentes na Assembleia e contribuir para essa adequação, para as sugestões que nós, enquanto representantes da área da surdez, professores, acadêmicos, intérpretes, possamos lutar pelos nossos direitos. Então, as pessoas, os alunos surdos, as escolas bilíngues que estão com um problema muito sério de possível fechamento em razão dessa minuta, é o que motivou todo o movimento no Paraná. Então, a partir de quinta-feira, nessa Assembleia, as diferentes comunidades surdas fizeram o seu agendamento. Por isso que nós não conseguimos avisá-los com uma antecedência, porque realmente a informação que chegou tardiamente, uma vez que não era a intenção do governo estadual a divulgação dessa data e da aprovação dessa minuta. Eles não querem realmente alterar, né? Não é de interesse essa alteração, então, se puder não divulgar, melhor. E nesse sentido, a partir do momento que há a divulgação, as comunidades surdas estão se mobilizando. Então, no período da manhã, hoje nós temos aqui em Ponta Grossa e Campos Gerais, concentrando a região de Campos Gerais hoje no nosso movimento. Agradeço imensamente os colegas, os que lutam conosco, que são nas nossas cidades co-irmãs, né, da nossa região, nessa participação que ela é de extrema importância para
e as demais cidades ficam carentes desse atendimento também, às vezes pelo tamanho do município, pela participação que realmente é necessária do governo municipal, e nem todos têm essa visão sobre a educação de surdo. Então, para que a gente possa ampliar pelo menos o atendimento no ensino regular nesses municípios menores, com uma educação bilíngue efetiva, não apenas com a presença do intérprete num suposto atendimento educacional, mas que ele realmente seja efetivo. Nós também temos hoje à tarde na UniOeste o movimento que vai ser feito em Cascavel e região. Eles iriam fazer uma webconferência, também não conseguiram a liberação do espaço para poder fazer a transmissão pelo YouTube. Então, eles vão fazer essa transmissão posteriormente, da mesma maneira que nós. Então, nós agradecemos ao Marcos, que é o nosso colaborador hoje, que veio fazer todo o registro do nosso momento, e ele que vai fazer a edição do nosso vídeo, desse nosso manifesto, para que a gente também possa postar o nosso manifesto e todos tenham conhecimento do que Ponta Grossa e Campos Gerais se mobilizou nos termos dessa minuta, para que a gente possa enviar a proposta. Curitiba foi feito na sexta-feira à noite, São José dos Pinhais vai fazer no domingo pela manhã, porque a maioria tinha compromisso, então a comunidade de São José vai fazer no domingo pela manhã. O professor Marcelo, hoje de manhã, está aqui conosco. Hoje à tarde ele está em Curitiba, num outro encontro do mesmo movimento, para nós podermos reunir. Então, eu pretendo ainda, antes dele ir para Curitiba, já deixar o documento em ordem para ele, com as assinaturas que nós vamos fazer, uma vez que o Marcelo, que está representando Ponta Grossa e Campos Gerais, porque é o professor surdo que trabalha conosco aqui na Faculdade Santana, juntamente com o professor Dilson, que esteve na Assembleia na quinta-feira de manhã. O Dilson participou da Assembleia quinta pela manhã. E o professor Marcelo, uma vez que ele retorna a Curitiba, porque ele ainda está morando lá, não tem de mudança, né, para Ponta Grossa, estamos trazendo o Marcelo para cá. Aí ele já leva a nossa documentação também, entrega em mãos ao grupo maior, que ele também faz parte. Então, como que nós vamos organizar esse trabalho pela manhã? Na imagem, né, no slide que nós estávamos compartilhando na rede social, nós vamos ter uma fala do professor Marcelo sobre essas questões de bilinguismo, que realmente é a educação bilíngue, que as pessoas estão tendo uma ideia um pouco diferente, deturpada do que é verdadeiramente educação bilíngue. Então ele vai trazer algumas explicações que vão, obviamente, enriquecer a nossa compreensão sobre o tema. Vamos apresentar a minuta com já as possíveis alterações que Curitiba apresentou na quinta-feira, no período da tarde. O professor Dilson participou no período da manhã, não no dia inteiro, mas no período da tarde, na quinta-feira, na Assembleia, já foi apresentada uma proposta, e é essa proposta que está circulando no Paraná, para que realmente a gente possa trazer força para essas alterações. Quem está encabeçando essa documentação é o professor Jefferson, do Curitiba, o professor surdo, e a professora Sueli Fernandes. Então, eles já compartilharam a documentação com os demais grupos e associações no Paraná, e nós vamos apresentar também para vocês hoje. E o nosso abaixo-assinado, que de todos os manifestos no Paraná é o único que vai ter abaixo-assinado. Por quê? Para mostrar realmente a importância da assinatura das pessoas que compartilham com a ideia da educação bilíngue. No nosso entendimento, eu, o professor Marcelo, a Cris, a Ju, a Larissa, as intérpretes que trabalham conosco, na nossa conversa com o professor Dilson, nós entendemos que enviar um documento como representação da nossa região, dos Campos Gerais, é importante, claro que é, mas o peso realmente fica mais significativo quando nós conseguimos apresentar as assinaturas que compõem das pessoas que participaram desse momento, e não apenas enquanto um grupo menor representando uma documentação, sendo partidária da modificação, sem realmente mostrar as pessoas envolvidas nesse ideal maior. Por isso nós estamos fazendo esse abaixo-assinado. E esse encaminhamento da minuta, além de nós sermos a favor da proposta apresentada pelo professor Jefferson e pela professora Sueli Fernandes, nós também vamos anexar a documentação
trazendo o que é educação, o que é uma escola bilíngue, não na visão da educação especial, mas na visão linguística propriamente dita. Quantas outras escolas no país com educação bilíngue têm o seu funcionamento pleno por trabalhar em duas línguas orais? A língua portuguesa, enquanto língua 1 no país, e ou a língua inglesa, ou a língua alemã, a língua espanhola, as diferentes escolas bilíngues. Então, nesse sentido, se essas escolas têm a documentação legal de seu pleno funcionamento, por que uma escola bilíngue que vai trabalhar como língua materna, ou língua primeira, a Libras, e como língua 2, a língua portuguesa não pode ter essa mesma documentação, sendo que está nos mesmos moldes de qualquer outra escola bilíngue. Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma complementação no documento, trazendo esse esclarecimento, esse nosso posicionamento enquanto Ponta Grossa e Campos Gerais, realmente reafirmando a educação bilíngue. Então, nós vamos passar a lista. Precisa o nome completo, RG, CPF e a cidade de onde você é, uma vez que nós estamos com a participação de demais cidades, né? Estamos representando os Campos Gerais. Então, nós precisamos ter esse manifesto das cidades co-irmãs, para que realmente a gente tenha força. Não é só Ponta Grossa, é Ponta Grossa e todo o nosso entorno que reforça, que compartilha, que defende, que acredita na educação surdo propriamente dita. Eu vou passar a palavra ao professor Marcelo, que vai fazer a explicação que nós já comentamos anteriormente, e daí, a partir disso, a minuto. Agradeço mais uma vez, do fundo do coração, porque eu sei que muitas pessoas se mobilizaram de uma maneira muito rápida, muito ligeira, intensa, para poder estar nesse momento hoje, extremamente importante para a comunidade surda do Paraná. Então, agradeço de coração a presença de vocês. Tudo bem? Prazer conhecer vocês. Eu sou novo aqui, Ponta Grossa, sou professor. Por que eu vim para Ponta Grossa? Para trabalhar na licenciatura aqui na Faculdade Santana de Letras Libras e também na UEPG, eu trabalho nas duas. Eu ando muito preocupado. Prioridade. A prioridade é o quê? Os surdos. Nós estamos com alguns problemas, porque em relação ao trabalho dos surdos, em alguns lugares isso é muito fraco. Então, eu estou vindo para cá para ensinar justamente para melhorar, para que a gente tenha uma força, uma luta maior para fazer isso. O que vem a ser então a educação bilíngue? Vocês sabem, isso é claro. O ouvinte vai estar falando e tem a sinalização, às vezes os gestos, a cópia. Hoje eu vou explicar para vocês, para que isso realmente fique claro, e a professora Rúbia vai fazer a tradução oral, a adaptação. Tudo bem? Meu nome é Marcelo e esse é meu sinal. Quem que me conhece aqui, levanta a mão, por favor. Muitos me conhecem. Eu não conheço a todos, mas quem também não me conhece, muito prazer. Questão da pesquisa em letras libras, na extensão, na educação à distância, as preocupações que tem, as pesquisas que são feitas. Pessoa sozinha é muito difícil poder estudar. E para essa formação, foi aonde que eu fiz? Aqui na Faculdade Santana nós temos esse trabalho, na UFSC também, onde eu me formei. Na UEPG também a disciplina de Libras ela é bem básica. Vocês conhecem esse outro sinal? Poucos conhecem o que é? A FENES também faz o curso básico, intermediário e aprofundado. No que termine, antes disso, tem a banca para a avaliação, para saber se realmente aprendeu ou não, para poder ser intérprete ou não. É comum as pessoas ficarem nervosas nessa banca. A gente pede para que tenha calma,
tradutor-intérprete. Se reprovar na avaliação, não vai poder trabalhar, porque a questão dos conceitos, dos conhecimentos são muito diversos. A instituição Santa Cruz é uma faculdade de Curitiba que eu acabei deixando o meu trabalho para vir morar em Ponta Grossa. Nós vamos realmente melhorar essa parceria entre os surdos aqui. A Associação dos Surdos de Curitiba também está muito preocupada e motivando, são muitos programas, estão muito nervosos, estão com diferentes aconselhamentos nesse trabalho, sabe que não é fácil toda essa nossa luta. Quando há um grupo menor, é fácil de se conseguir isso. Num grupo maior, há muita dificuldade, é muito trabalho, mas com paciência se consegue. Também já trabalho aqui na Faculdade Santana. Bilinguismo em relação aos surdos, como isso acontece? O que é? Como que eu posso entender a questão do bilinguismo, o processo de inclusão, esses dois sinais? Como que isso acontece? Como são apresentados as propostas sobre esse bilinguismo? Então hoje nós vamos trabalhar aqui cada um desses itens que são apresentados ali. A questão do bilinguismo, as pesquisas, qual é o foco da L1 e qual é o foco da L2 enquanto adaptação para o surdo, tem isso de verdade? Enquanto L1, o que vem a ser L1? Vocês conhecem o que significa L1? Conhecem? Muitos, que bom. L1 é o que? A primeira o que? Língua de sinais. L2, o que vem a ser? O português. Como que L1 vai ser o primeiro? Como que é feito esse ensino? Por uma questão visual. Vê o objeto, conhece o objeto, conhece as propostas, o nome em português não vai saber, precisa desse treinamento, letramento, a questão de escrita, para que realmente possa aprender. Mas antes são os sinais. O foco é esse. Essa pauta hoje do trabalho, ela é realmente extensa e eu resumi o máximo que eu pude. Depois, as propostas vão ser discutidas entre vocês. Então, vamos explicar primeiro o bilinguismo, que vem a ser o L1. É isso? L1 português e L2 língua de sinais? Não, ao contrário. Primeiro L1 os sinais e depois L2 a língua portuguesa. Isso é o mais importante. Por quê? Porque a língua materna, a aquisição dessa língua materna, o conhecimento, a aprendizagem desses sinais, enquanto não pode ser colocada a língua portuguesa como L1, para primeiro ter a escrita, para depois os sinais. Isso é muito diferente. Vocês sabem que isso é verdade. Por isso que é importante, primeiro, que a L1, a língua 1, seja os sinais, e depois a língua 2 seja o português na modalidade escrita. Aí eu consigo refletir, pensar sobre. Crianças não conseguem ter esse tipo de reflexão. Por quê? Em outras cidades, ou que mora na zona rural, não conhece, não tem esse conhecimento, não conhece cultura surda. Como que vai aprender essa questão do letramento, esse ensino para aprender a língua de sinais? Por exemplo, vaca. Ele precisa entender.
ele está entendendo como puxa-saco e não como vaca, uma vez que ele não entende essa cultura. Quando coloca a questão de uma característica física do animal, ele consegue ter isso com maior clareza. Por isso que é importante. Ficou claro isso? Agora como que nós vamos compreender essas estratégias bilíngues? Qual é o foco? Como que nós fazemos para que esse processo aconteça? Por que o português é considerado na modalidade escrita da língua? Se eu escrevo português, eu vou fazer a tradução de que maneira? Vai colocar numa outra língua e isso é o bilinguismo. Primeira questão de língua, que são os sinais, o mais importante, porque esse é o foco. Não pode fazer os sinais numa altura em que a criança não entenda. É uma questão psicolinguística. Flexibilidade para que haja essa compreensão, estratégias de ensinamento. E daí eu consigo realmente compreender o que eu estou aprendendo. Língua natural, o que é? A língua natural é aquela primeira da nossa comunicação básica. A questão de ficar mandando e ele só copiar, não vai ter essa aquisição. O que é mais importante é que ele possa manifestar as suas emoções e seja incentivado para que haja esse progresso. Se não tem esse incentivo, vai ter problema futuro. Por exemplo, depressão. Questão de não ter, vai ficar uma questão de inocência por não aprender o que vai ser apresentado. A questão da fala para a pessoa surda não tem como aprender, isso é um problema muito sério. Por exemplo, o B e o P são muito parecidos enquanto articulação. O surdo consegue fazer essa leitura? É muito difícil. O F e o V, o surdo consegue? Por exemplo, vaca e faca. É muito confuso. Na hora de escrever ele não sabe, enquanto resposta ele não consegue isso, é muito sério. E enquanto sinais, o que é esse sinal mesmo? Exatamente, eu te amo. É questão visual. A questão da oralidade é muito difícil de perceber isso. Para as crianças ouvintes, a oralidade é a forma de aquisição e quando são crianças surdas, isso é mais difícil. Tendo os sinais junto, ele consegue progredir porque aprende naturalmente. E qual é essa diferença do L1 com o L2 enquanto essas estratégias para que possa realmente efetivar L1 para L2 enquanto sinais e esse aprendizado do português escrito? Quais são essas diferenças? Então são pontuados ali as diferenças. Aquisição, vocês conhecem? Conhecem essa palavra aquisição? O que significa? Significa adquirir, compreender ou o sinal, ou a palavra, ou a oralidade. São diferentes formas de aquisição. O ambiente natural, e ele é compartilhado.
essencial para que haja esse aprendizado. Por exemplo, a palavra é difícil, colocado na língua de sinais, explicado na língua de sinais, eu consigo compreender, isso é muito importante. Para o L2, a aquisição é igual na oralidade ou na escrita do português. O ambiente, ele é artificial, tem que ficar em frente da pessoa para que possa ser feita essa leitura. E são apresentadas as questões culturais da L2. A explicação, antes, quando eu havia feito do que é língua materna, que são os sinais, pego um copo, o objeto, qual é o nome em português. Isso é importante ser apresentado. Essas primeiras experiências linguísticas, tanto de criança surda quanto de criança ouvinte, como que acontece? Então, dentro de uma sala de aula em que há surdos e ouvintes, então, há necessidade de se separar, porque junto não tem como. Para os surdos é apresentado os sinais e para os ouvintes a oralidade. Porque para o surdo, L1, primeiro os sinais, L2 o português. E para o ouvinte, como acontece? Então, para o ouvinte, L1 primeiro é o português, para depois poder ser língua de sinais. Então, o aprendizado ele é diferente. Então, é muito importante isso daqui. As crianças ouvintes, na sociedade, são influenciadas por diferentes situações. Então, os pais vão ficar perguntando o nome. Isso é fácil, porque é a fala, vai mostrar no papel algo escrito, mas vai estar falando e ele consegue entender uma vez que ele ainda não saiu da língua. Então, isso é muito fácil. Agora, para o surdo, isso é bem diferente, entenderam? É verdade quando a gente tem a família ouvinte e nasce uma criança surda, a preocupação da família em saber como ensinar e às vezes há o desprezo, se desconsidera, há uma tristeza muito grande. Por isso a importância da escola bilíngue enquanto legislação, depois a gente vê isso. Eu também, quando eu era pequeno, mais ou menos com 6 a 8 anos, não falava tudo errado, trocava. Fui para a escola de ouvinte e o professor sempre me dava nota baixa. Todos os outros tinham uma nota maior e eu sempre baixa. No colégio de freira, que eu estudei, que também falava para a família, dizia que tinha escola para surdo, que eu podia aprender. Ficava com muito medo também, porque a cultura surda parecia que só ficavam gritando, e eu ficava muito assustado, tinha muita briga, eu achava que era muito ruim ficar lá. O que aconteceu com a vida de cada pessoa? Só ficavam gritando. Então eles falavam que é normal o surdo gritar até que se entenda, e eu não sabia nada de sinais. A questão do tirar o leite, a questão da língua materna, esse aprendizado estava totalmente inadequado. Então, demorou para que isso acontecesse. Demora muito para que isso aconteça. Hoje, as famílias, quando nascem, a
a criança surda e ele não é atendido adequadamente, é deixado de lado, o que acontece com ele na vida adulta? Vai só conhecer isso se tiver no ensino educacional. É culpa da família isso? Não, não é. É culpa da sociedade como um todo, que esquece de informar as famílias sobre isso, de deixar claro sobre essas situações. Então é importante. Se não há essa informação, divulgação, as famílias não têm como saber. E todo mundo vai rir, porque esse surdo, coitadinho, não vai ter como se expressar. Então essa influência social, enquanto divulgação e crescimento, é importante. Falar sobre educação bilíngue é importante. Aí a família vai entrar num curso de sinais, vai ter orgulho de dizer que o meu filho tem sinais, usa sinais. Isso é verdade, não é? Essa influência familiar na questão da aquisição dos sinais, às vezes a família demora, vai fazer a letra, faz a letra errada, inverte algumas letras, até que ele entenda, é normal, mas ele fica muito emocionado, a emoção é muito grata pela família estar participando disso. Quando nós temos um grupo de ouvintes e um grupo de surdos separados, há a necessidade dessa troca, dessa comunicação entre os grupos. A criança surda, nessa aquisição de linguagem que eu já expliquei, como que isso acontece? Como é essa experiência? Quem pode falar? Então, a Karine vai mostrar como que isso acontece? Essa aquisição, primeiro pelo L1. O que é o principal? Que ele conheça aquele objeto, os objetos, e vá aprendendo esses sinais. E depois a escrita dessas palavras. Vocês sabem que as crianças, quando estão aprendendo, o mais importante, o principal disso tudo, sempre vai ser língua de sinais, a questão visual primeiro. Eles conseguem perceber isso, não é muito rápido. E depois isso se torna natural e ele aprende a questão da escrita. A questão de autismo, o manto da questão da oralidade, só na questão da escrita. Como que esse surdo fica? Ele não tem liberdade. Não existe essa democracia, essa liberdade para que ele realmente possa, porque esse autismo, e cada vez que ele tenta fazer essa escrita, a família vai dizendo que não é, isso vai deixando cada vez mais, vai influenciando cada vez mais no emocional, porque ele não consegue aprender, é muito difícil isso. Quando ele tem esse visual e os sinais que tem aquisição, ele vai perguntar o que é aquilo que ele vê. E quando é explicado após o sinal que tem uma sequência de letras, nessa questão de letramento, o uso da outra língua, quando ele entende, isso vai muito mais rápido. Então, o que precisa principalmente ser trabalhado é o visual. Não adianta esconder ou deixar lá no médico com implante coclear. O que vai acontecer? Tira o aparelho daí. O problema fica maior. Então, primeiro, o visual.
Vocês conhecem essa palavra? Balbucio? Não conhecem? Conhecem? Balbucio? Quando a soletração é feita muito rápido, precisa entender como que é. Precisa compreender. O que é isso aqui? Ah, é a letra A. Consegue perceber a configuração, a diferença pequena? Isso tem que ser feito enquanto parâmetros linguísticos, essas adequações. Então, eu, enquanto professor, comecei a ensinar para os ouvintes, mas eles não sabiam nada. É a mesma questão de balbucio em língua de sinais, essa demora na soletração. Por exemplo, a questão do copo. É a questão de fazer o sinal copo também o balbucio, de uma forma como ele pode pegar, pode parecer que seja um cachorro. Essa troca linguística é o que faz esse conhecimento dos sinais e das palavras para que possa ser aprendido. Isso é o importante. Quando vai, por exemplo, explicar a palavra, o nome de algum objeto, o principal é a imagem. Depois que se coloca a imagem e que é feito o sinal, depois a parte escrita. Vocês conhecem esse termo omissão? É mais ou menos, por exemplo, maçã. Por exemplo, M-A-C cedilha tio. Se você tirar o tio, é uma omissão. Que deve se ajudar e motivar esse aprendizado, tanto de surdo de ouvinte, que é diferente. O foco para o surdo somente na questão escrita. Então, essa troca com o ouvinte no escrito é mais fácil. Se é deixado de lado, que tudo sabe, ele vai crescer, vai perder muito tempo por não aprender isso. O que é mais importante para a família, enquanto seu filho, enquanto esse grupo, é ajudar nessa troca da parte escrita. Então, buscar estratégias que motivem, para que isso é o mais importante, essa influência motivacional. A criança surda tem esse direito de crescer nesse ambiente bilíngue. Isso é o mais importante, o bilinguismo. Enquanto L1 e L2 não pode ser ao contrário. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, outras cidades que não conhecem, Ponta Grossa conhecem, fica difícil isso. Porque esse ambiente precisa explicar, precisa ser divulgado o que é isso, para que fique claro sobre essa questão. Se isso não for a prioridade, não tem progresso.
questão das políticas linguísticas. Então, essas políticas linguísticas, enquanto escrita, que tem que ser apresentada para a comunidade surda para que, encaminhado ao governo, eles consigam entender essas propostas. Então, tem como fechar uma escola? Então, essa é a proposta que vai ser levada para o governo, para que eles possam entender que tem muitos movimentos em função da escola bilíngue. Se não tem nada disso, aí fecha a escola e a gente perde tudo. Isso é um problema muito sério. O decreto vocês já conhecem, não preciso explicar. Nesse decreto, como está colocado ali, por exemplo, enquanto o professor, depois de formado, ele precisa ter essa experiência, aprender, ter essa aquisição do conhecimento naquela área. Quando o professor fica falando e não sabe como atender aquele aluno surdo, como que isso acontece? Então, essa questão do intérprete, dessa tradução, ela é extremamente importante para que haja esse conhecimento. Isso é muito importante. Se não tiver isso, essa educação está errada. Lá em São Paulo, se acontece, vai fazer algum sinal lá que está errado, ele acaba ficando o quê? Sozinho. E se o intérprete não tem esse conhecimento, a culpa é dele, porque é ele que não está passando os sinais, ele não tem experiência nem estudo para que esse surdo, quando vá para um outro lugar, como São Paulo, entenda a cultura surda no Paraná e a cultura de São Paulo, elas são diferentes, mas é importante esse esclarecimento. Aquele autor, extremamente preocupado com essa questão do bilinguismo, em diferentes línguas de sinais, como o espanhol e o inglês, ele fez esse tipo de pesquisa, enquanto as línguas de sinais de diferentes países e a escrita da língua oral. Então, dentro da escola, há esse direito, sim, da língua 1 enquanto sinais para os surdos. Se o professor despreza esse aluno surdo, que não há esse progresso intelectual de diferentes disciplinas enquanto questão só escrita, o surdo vai ler aquilo ali, vai dizer que sabe, vai ver o sinal, e ele tem condições de responder se teve essa aquisição. Se vem um outro aluno que também sabe, não pode ter uma educação tradicional sempre daquela forma, sempre pulando conteúdos, pulando assuntos a serem trabalhados. Não tem evolução. Então, essa evolução, esse crescimento precisa ser em relação ao foco. Saber quais são esses sinais, fazer essa adaptação. Porque ele vai crescendo, senão ele vai ficar fazendo sinais errados, sempre sinais errados. Há a necessidade desse respeito enquanto a essa evolução dos sinais. Então, essa proposta de educação bilíngue, vocês também vão opinar, vamos fazer esses registros, se pode, se não pode, enquanto L1 e L2, o que é o mais adequado, se primeiro os sinais e depois o português como L2 ou ao contrário. Então, essa proposta, depois nós vamos discutir, isso é importante. A questão do biculturalismo. A questão do ouvinte e do surdo juntos, isso que significa
esse biculturalismo. É quando há as duas culturas e estratégias para serem apresentadas essas duas culturas. Por exemplo, se tem pessoas cegas, pessoas com problema intelectual, é uma questão linguística, a questão do surdo é outra questão linguística. Não combina o surdo fazendo sinais numa sala que tenha cego. A escrita também é bem diferente, não tem como se trabalhar isso. Por isso que é importante essa questão do bilinguismo, que precisa ter força para esse crescimento. A questão da linguística, da oralidade imposta para o surdo, não tem estratégia para isso. Então, o que a gente precisa entender é que a língua inicial para o surdo é a língua. Quando a criança surda, numa família, não tem esse relacionamento, não tem essa motivação para crescer, por exemplo, a família não quer, vai aprender onde? Vai aprender rápido. Então, a família precisa realmente aprender língua de sinais para poder passar para os filhos. É um problema quando isso não acontece. As crianças surdas, filhas de pais ouvintes, têm a influência, como que vai ser influenciado pela fala, pela oralidade. Então a família precisa ter esse conhecimento da escola bilíngue, saber da cultura da criança para poder passar o ensinamento da língua, que essa é a principal, a língua de sinais. E aí, como vai ensinar a língua portuguesa? Primeiro começa com a língua de sinais e depois a língua portuguesa escrita. Então as crianças precisam ter contato com os surdos, precisam ter essa interação com outros surdos também. Se não tem contato com o surdo, não tem um desenvolvimento. E isso acontece como? Os surdos encontrando os surdos. E onde os surdos vão encontrar surdos? Por exemplo, aqui na Faculdade Santana, na associação, conversando um com o outro. Então isso é possível, o aprendizado, a evolução, o desenvolvimento dos surdos rápido, porque é mais fácil, os sinais são visuais e a aquisição é rápida. Se ele não tem esse contato, não tem essa influência, tipo, vamos para um baile, vamos numa festa, vamos em outro lugar que não é da cultura surda, o surdo vai junto com os ouvintes, mas ele fica fora, ele fica parte dessa interação, ele se sente sozinho, se sente triste, fica ansioso, fica pensando, tipo, eu sou surdo, eu estou no lugar errado, então tem isso que acontecer. Pode ficar depressivo também. Isso pode acontecer. Tem a questão do suicídio também, tem surdos que isso acontece, né? Porque ele fica fora do contato. Ele está junto, mas não está interagindo, não tem um amigo, eu estou sozinho. Pode até se envolver com o caminho das drogas, de vícios, de bebidas. Isso pode acontecer, tem muitos problemas assim com os surdos. Então isso é importante que os surdos encontrem surdos em associações, em comunidades que tenham a língua visual, que tenham libras para que ele possa aprender. Mesmo que o ouvinte tente influenciar, ele pode dizer não, porque ele vai aprender muito mais junto com o contato com os surdos, vai se desenvolver muito melhor.
Esse que eu já expliquei, para passar. Próximo. Então precisa um incentivo ao bilinguismo. Se não houver o bilinguismo, o que vai acontecer? Vai haver uma falência, vai haver um fracasso. Então as pessoas precisam ajudar. Já passou um slide aí. Pode continuar. Então preciso que projetos como preparar o ensino para que tenha essa aquisição melhor. Se não tem uma estratégia, não tem nada, vai vir um fracasso com certeza. Vai ser, por exemplo, sabe o processo do PSS? Eu sou professor de surdo, sou um profissional, vou ensinar, mas o governo não tem essas bandas e acaba mandando embora, no caso, troca de professor. E aí, ele tem a língua materna, no ano que vem vou continuar, aí muda de professor, não tem uma continuidade, não tem desenvolvimento. Porque eu conheci um professor bom, tinha um desenvolvimento, era possível isso. Aí trocou, teve um substituto, alguma coisa, ou todo ano troca, cada tempo troca. Por exemplo, eu ensinei a ensinar o copo, chega um outro professor e ensina a falar que copo é assim. Então falta a base do copo. Então as crianças surdas, é possível elas se desenvolverem dessa maneira? Não, então vai ter problemas com isso. Então a questão do PSS também é muito complicada. Então nós precisamos lutar para que haja esse desenvolvimento, para que haja efetivação do trabalho. Isso é o melhor. Então, o bilinguismo é uma prática que a gente precisa estudar para ver como que a gente vai ensinar. Precisa ter muito cuidado, não pode ser de qualquer jeito, bagunçado, porque isso vai causar problema. Então você precisa aprender sobre o bilinguismo para poder praticar. Precisa ler sobre isso, entender os sinais para ter desenvolvimento. Hoje, por exemplo, na escola bilíngue, nós estamos aqui nos manifestando, todo ano a gente tem que se manifestar, porque o governo cria proposta. Então ele faz os propósitos a portas fechadas, ignora a situação, não está nem aí com os manifestos. Então precisa desse movimento surdo. Se não tem nenhum movimento surdo, que nem nos casos dos professores que foram à luta, então a gente tem que continuar pensando nas crianças, ter essas discussões, mostrar que a gente está aqui na internet, nas redes, a gente precisa. É muito trabalho, é uma luta constante, que nem hoje poderia estar. Aqui está cheio de surdos. Então, quando o governo vê as assinaturas, vai falar: nossa, eles estão lutando. E se não há essa luta, as escolas vão fechar. Por exemplo, feitas propostas, enviaram, e aí pensa assim: isso vai parar? Hoje a gente acaba aqui? Não, sempre vai continuar. Eu, como professor, tenho as minhas propostas, apresento para o governo, sozinho, sem o apoio de ninguém. Não, eu preciso do apoio de todo mundo, preciso do respeito para entregar essa proposta juntos. Todo ano isso vai ser sempre. A luta não pode parar.
porque senão a escola vai fechar, os professores bilíngues, a escola bilíngue vai acabar. Também as escolas do intelectual, outras escolas também vão fechar. Então eu estou no meio do ensino, ensinando surdos, por exemplo, ensinando está falando da questão do tempo, que passou tão rápido. A posição política é contra as escolas. Então vai fechar, então a gente está aqui para lutar, faz esse movimento e entrega a proposta. Então, para ser aqui, no caso da Santana, é uma questão bilíngue. Tem um professor surdo, tem um intérprete, os surdos estão ali, no caso eu estou ensinando na língua de sinais, e é fácil para os surdos. Então aqui é muito bom a qualidade do ensino. Em outras escolas, de repente, não tem isso. O professor não se desenvolveu nessa área, não consegue aprender, e acaba até dormindo na sala de aula, porque ele não está aprendendo. Então não tem a luta, não tem uma política de desenvolvimento nada. Então na Faculdade Santana já tem isso, essas estratégias também, de ensinar os alunos conseguem se desenvolver. E isso é muito bom. Antes não existia nada disso. Então tem ensino, tem incentivo, precisa dos surdos, os surdos têm poder, eles não são coitados. Ele não é uma pessoa passiva que vai obedecer ordens. Ele é uma pessoa ativa. Você não me manda. Eu sou surdo e tenho meus direitos, cada um tem seus direitos. Então, atendimento educacional especializado, que é o AEE. E como é isso? Então, o governo faz isso, a sociedade aceita e fica quieta. Então, o AEE é muito difícil, porque as propostas nossas precisam ser feitas para que sejam aprovadas e tenham uma evolução. Se aqui não tiver uma proposta boa para o bilinguismo, não vai dar certo. Então, através desse atendimento especializado, desse atendimento educacional, tem essa união, para que tenha um crescimento. Antes, a questão da inclusão sempre gerava discussão, sofrimento. Aí veio o bilinguismo, L1, L2, que isso é o principal. E o AEE é novo também, uma proposta que vem, parece que contra, o governo contra a escola contra a proposta, então tem alguns problemas com esses centros de atendimento, mas precisa dessa união, desse apoio, dessa ajuda, da proposta que tem um, que tem do outro, para que tenha. Senão, para que tenha a evolução. Se não tem essa união, não tem como fazer. Então, o AEE, no caso, atende as pessoas cegas, o surdo cego, surdo, e acaba tudo misturado. Os intelectuais também, então tem que ter essa divisão. Então, é muito difícil essa questão. Então, a mesma coisa continua ali no AEE, a proposta é boa, tem um apoio, mas a gente tem que estar atento a isso. Então, ações que a gente tem que fazer aqui, então é a nossa luta, a nossa preocupação com isso. Incentivar, discutir, então nós estamos aqui para discutir as políticas inclusivas, a questão do sistema, do aluno surdo, dele conseguir se desenvolver, conseguir por ele mesmo, ter autonomia e criar também ideias de cultura inclusiva.
Capovilla, o que o Fernando Capovilla explicou sobre o desenvolvimento do surdo na L1 e na L2. Como que é o sinal dele? Então esse é o sinal do Capovilla. Ele que tem um dicionário trilingue, ele fala sobre os parâmetros, ele tem toda uma pesquisa de anos e anos sobre a língua de sinais. Então isso não pode ser alterado para que não tenha prejuízo. Então o Capovilla, agora vocês vão ver no vídeo que ele explica essa questão. Crianças surdas precisam de Libras na escola bilíngue para alfabetização em português. Entrevista concedida pelo professor Dr. Fernando Capovilla, da Universidade de São Paulo. Repórter. Professor Fernando Capovilla, que é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia. Por que insistir em inserir uma criança surda numa sala de aula regular é ruim para o seu aprendizado? Fernando Capovilla. Nós fizemos o maior estudo do mundo sobre o desenvolvimento da linguagem e da escolaridade em crianças surdas e deficiência auditiva. A língua materna da criança surda é a Libras, já que sua perda auditiva tende a ser profunda e a ocorrer em fase pré-lingual, ou seja, antes dos 2 anos de idade. Já a língua materna da criança deficiente auditiva é o português, já que sua perda tende a ser apenas moderada a severa e a ocorrer em período posterior, quando a criança já tem memórias fonológicas. A língua materna, a Libras, deve ser usada para educar e escolarizar crianças surdas desde a educação infantil, nível maternal, até o 5º ano do ensino fundamental. É importante que o ensino-aprendizagem de qualquer criança se dê na sua língua materna. Libras para criança surda, português para criança ouvinte ou deficiente auditiva, o idioma indígena para crianças indígenas. Libras é a língua materna da criança surda e é usada por ela como metalinguagem. Como instrumento para a aquisição do português escrito, isto é, da leitura alfabética e da escrita alfabética. Nossas pesquisas revelam que é esse português escrito, a habilidade de ler e escrever palavras em português, que vai possibilitar a criança surda aprender a fazer a leitura orofacial do português falado. Veja que interessante e preocupante. Secretaria da Educação Especial do Ministério da Educação, CESP-MEC, acredita em 2 falácias. A primeira falácia é que a criança surda possa aprender a ler e escrever português por meio da leitura orofacial numa sala de aula comum. Não pode. O que ocorre é justamente o contrário. Nossas pesquisas revelam que a criança surda só faz leitura orofacial quando ela adquire leitura e escrita alfabéticas, ou seja, quando ela é alfabetizada. E ela é alfabetizada mais facilmente na escola bilíngue do que na escola comum. Por quê? Porque a escola bilíngue
constituem uma comunidade linguística sinalizadora em que o ensino e a aprendizagem se dão justamente na sua língua materna, a Libras. A segunda falácia em que se crê a CESP-MEC é de que, colocando intérpretes, se resolve o problema na sala de aula comum. A ideia da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação é remover as crianças surdas das escolas bilíngues, onde elas têm uma comunidade linguística sinalizadora, e enviá-las para salas comuns. A escola bilíngue é o lugar onde elas aprendem Libras, porque a maior parte das crianças surdas vem de lares de ouvintes e adquire Libras só nas escolas bilíngues de educação infantil e de ensino fundamental. A CESP-MEC quer pegar essas crianças, tirá-las das escolas bilíngues e dispersá-las no meio de crianças ouvintes que desconhecem a sua língua e que, portanto, não as compreendem e que são incapazes de se fazer compreendê-las. Para tentar compensar a perda da escola bilíngue, a CESP-MEC imagina que vai colocar um intérprete de Libras para cada criança surda, ou par de crianças surdas para interpretar o que o professor diz em português para Libras. Mas o bom senso revela que esse procedimento é inútil, já que se a criança surda foi retirada daquela escola bilíngue onde estava aprendendo ou iria aprender Libras, ela não vai mais saber Libras. Então, não adiantará colocar um intérprete na escola comum para verter do português para Libras, já que essa criança não terá tido oportunidade de conhecer Libras. Para que interpretar para uma língua que a criança desconhece? Interpretar para quem? A destruição da escola bilíngue pública privará a quase totalidade das crianças com perda profunda ou severa de qualquer língua, tanto da Libras quanto do português. Privará essa criança também de sua identidade, ou de qualquer identidade, já que sem Libras, não mais surdas elas serão, e sem Libras muito dificilmente conseguirão adquirir português. É a pior coisa que se pode fazer com as crianças surdas da educação pública infantil e do ensino público fundamental. Não se pode, impunemente, privar essa criança da sua língua materna. A Libras é a língua mais adequada para a criança surda. Se as crianças surdas forem privadas de sua língua materna, de oportunidade de desenvolver língua materna, elas tenderão a ser confundidas com crianças autistas. Elas serão encaminhadas para o atendimento como se fossem autistas e então desenvolverão um vasto número de problemas de natureza neuropsiquiátrica. Não se priva impunemente uma criança da sua língua materna, das oportunidades de desenvolver língua materna. É para educar na língua materna que o Instituto Nacional de Educação de Surdos foi criado há mais de 150 anos por Dom Pedro II, originalmente como Instituto Real de Educação dos Surdos Mudos. Essa instituição, renomada internacionalmente, que tem sido responsável por manter viva a língua de sinais brasileira ao longo desse século e meio, tem estado sob recente ameaça de fechamento. Ela e o Instituto Benjamin Constant para cegos, isso é impensável, inadmissível. Seriam perdas irreparáveis para a educação brasileira, para a cidadania brasileira, para a cultura brasileira. Essas instituições são patrimônios que devem ser mantidos intocáveis. Essas instituições precisam de mais apoio, tanto da pesquisa quanto do financiamento público para ampliar e aperfeiçoar suas atividades. Na Universidade de São Paulo, nos últimos 15 anos, nós conduzimos o maior estudo do mundo sobre o desenvolvimento da linguagem de 9.000
e 200 alunos surdos de 15 estados brasileiros, que foram avaliados em mais de 20 instrumentos de amplo alcance, incluindo a Prova Brasil e a Provinha Brasil, elaborada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia do MEC. Então, vocês viram que o Capovilla explicou que é muito importante sobre essa questão linguística da língua primeira e da língua segunda, não enquanto uma imposição, porque a culpa também não é só dos professores ou só dos surdos, é uma questão de políticas linguísticas e que nós precisamos ajudar para que eles também compreendam isso. Quanto mais assinatura nós tivermos, realmente a gente tem uma força maior. Então, isso vai ser contínuo. Ano a ano nós vamos continuar fazendo esses movimentos em relação às políticas linguísticas. Então, o Jefferson também, na quinta-feira, foi na Assembleia em Curitiba e também fez um vídeo, só que nós não conseguimos trazer, explicando sobre a questão da L1 e da L2, enquanto sinais em português escrito, dizendo que dentro da escola, o atendimento educacional especializado, nessa modalidade do português escrito, enquanto numa sala de aula tendo diferentes alunos de diferentes atendimentos, não tem como. Essa modalidade de atendimento AE, de modalidade educacional especializada, é muito complexa dentro dessas políticas públicas que estão querendo ser implantadas. É muito problema mesmo. Aqui em Ponta Grossa também participou e concorda com essa questão inclusiva na opinião da Assembleia na quinta-feira. Ponta Grossa realmente concordou com essa questão de inclusão. As demais representações foram contrárias a isso. Então a gente precisa realmente explicar, deixar claro essas situações, disseminar esse conhecimento, que aqui em Ponta Grossa precisa realmente entender que há necessidade desse bilinguismo. Então, à tarde, não tinha nenhum representante de Ponta Grossa na Assembleia, ficaram só no período da manhã, e à tarde foram feitas as propostas. Então, por isso que a gente vai fazer essa assinatura hoje, esse abaixo-assinado, para que eu possa levar. Muito obrigado mesmo a vocês estarem presentes hoje aqui. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Não posso chorar, mas eu amo demais vocês. Muito obrigado pela presença dos intérpretes. A Rúbia é muito preocupada também com essa questão dos surdos. Obrigado pela Faculdade de Santana também ter letras libras aqui em Ponta Grossa. Agora a Rúbia vai explicar sobre a minuta. Enquanto proposta na quinta-feira, na Assembleia, que foi entregue no período da tarde, então é ela que nós vamos trabalhar alguns pontos explicando essa diferença, algumas adequações que são colocadas no documento, terminologia necessária e tudo mais. A Associação dos Surdos de Ponta Grossa, representada pela presidente Karine, ela também faz parte desse grupo em que nós estamos fazendo esses estudos, recebeu também essa documentação, já estudou também o documento, trouxe até impresso, para que a gente, caso tivesse alguma dúvida, alguém quisesse visualizar melhor, a minuta também nós temos, porque a Karine já trouxe ela impressa. Então, esse é o processo 1215 de 2015, que vai ser encaminhada para aprovação, interessado ao Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Alguns relatores, e daí nós temos tudo que estiver destacado em vermelho, não dá para vocês enxergarem muito bem ali, né?
não é o que está sublinhadinho, tá? É um que tem uma cor um pouquinho diferenciada ali na tela. Então, o Conselho Estadual de Educação, usando das atribuições que lhe são conferidas, e daí vem uma legislação, não foi apresentado nessa minuta a legislação referente à educação dos surdos. Então, uma das modificações é a lei que oficializa Libras, né, 10.436 de 2002, que é a legislação que oficializa Libras enquanto língua oficial no Brasil. Isso não foi apresentado enquanto legislação. O decreto 5626 do professor Marcelo já apresentou, que regulamenta o funcionamento da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia, como disciplina obrigatória na formação desses profissionais. Então, professores e fonoaudiólogos têm a disciplina de Libras como parte da formação obrigatória, e os demais cursos têm essa disciplina de Libras como optativa, pode ou não ser ofertada. E nós vamos ter, não foi colocado enquanto legislação aqui, a de 2010, que é referente aos intérpretes. Também não foi colocado, que é uma proposta que nós vamos anexar, que não foi apresentada, uma vez que nós tratamos de educação bilíngue, que há a necessidade da presença dos intérpretes, e já foi uma luta enorme. Nós conseguimos o reconhecimento em 2010, há de se fazer também a presença dessa legislação enquanto atribuições conferidas, porque nós precisamos dessa legislação enquanto atuação em sala de aula, uma vez que os intérpretes não são respeitados como assim devem no ambiente da educação básica. Então, nós vamos levar como proposta também a inclusão da lei 12.319 de 2010, que trata da oficialização e regulamentação do profissional intérprete, tradutor de língua de sinais. Então, delibera, capítulo 1 do Direito à Educação, alguns termos eles estão colocando o ensino para educandos. Então, a terminologia que está sendo sugerida é para estudantes e não educandos. Enquanto educandos todos nós somos. Como essa legislação é restrita à educação no Paraná, então não estamos sugerindo que mude a terminologia de educandos para estudantes. Então fica modalidades de ensino para estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Toda a minuta em que o termo educandos foi substituído por estudantes. Então, todos esses termos foram substituídos pelo termo estudante. Essa minuta vai trazer diferentes critérios que vem a ser a educação especial enquanto obrigatoriedade do governo estadual, desde a educação infantil. E aí nós vamos ter o capítulo 2 da educação especial, essas especificidades de cada área de atendimento. O que é necessário nós reafirmarmos, como o professor Marcelo já deixou isso claro, que a maior luta da comunidade surda é a descaracterização educacional dos surdos enquanto educação especial, e sim enquanto diferença linguístico-cultural. Nós não fazemos parte ou não queremos fazer parte desse atendimento educacional especializado enquanto foco na deficiência, como trata toda a minuta, e sim sermos considerados enquanto diferença linguístico-cultural. De igual forma, há esse entendimento aos afrodescendentes e aos indígenas, que tem a diferença linguístico-cultural respeitada. Então, essa é a atual luta, e é isso que a gente procura trazer também como reflexo para essa minuta. O que cabe trazer com maior explicação é o artigo 8. O Sistema Estadual de Ensino ofertará educação especial pelos seguintes meios
sem prejuízo de outros. Quer dizer, não há preferência pela forma, né, ou pelo meio apresentado. Isso quer dizer que nenhuma escola pode dizer que aquela ou outra é a melhor forma de atendimento aos surdos. Todas elas têm igual importância. Então, o primeiro inciso diz ali: inclusão preferencial no ensino regular, com atendimento educacional especializado, ofertado no contraturno em salas de recursos multifuncionais, aquele quando necessário foi retirado. Ou tem a sala de recursos multifuncionais ou não tem. Não é só quando precisa. Se tem essa prerrogativa de educação especial, sendo preferencialmente no ensino regular, então tem que ter a sala. Não é só se é necessário. O 2, instituição de ensino de educação básica na modalidade de educação especial. Então, as escolas regulares teriam salas de aula com um atendimento diferenciado nessa modalidade de educação especial. Vamos pensar sobre essa questão na educação de surdos. Se nós temos por direito a educação bilíngue, como que nós vamos ter numa escola de educação básica, no processo de inclusão, essa modalidade de educação especial na mesma sala de aula? As escolas vão montar uma turma com um surdo para ter a modalidade de educação especial, uma vez que a educação necessita ser bilíngue. Então há uma certa incoerência nessa proposta, porque não foi feito esclarecimento em relação à educação de surdos, colocando de um modo geral, mas não foi pontuado especificamente sobre a área da surdez. Item 3. Escola ou classe de educação bilíngue para estudantes surdos. Então aqui a inserção desse item 3, para que, uma vez que haja na educação básica a modalidade de educação especial para demais formas de atendimento, sejam os intelectuais, cegos, físicos, porque não precisam de uma adaptação linguística, uma vez que todos eles usam língua portuguesa como meio de comunicação, então há de se acrescentar a escola ou classe de educação bilíngue para surdos, porque se nós não tivermos essas salas de aula com esse atendimento diferenciado, é mais um indício de que a língua de sinais, que é a língua oficial do país, está sendo desconsiderada como oficial, tornando o pensamento de que o Brasil ainda é um país monolíngue, uma vez que não é mais. Desde 2002. E isso ainda não foi compreendido pelo governo. O parágrafo único. O poder público garantirá a educação especial ao público alvo da educação especial, e foi retirado o termo com deficiência. Há atendimento à educação especial, por que retirado isso com deficiência? Porque nós, comunidade surda, não estamos aceitando mais essa terminologia de sermos tratados como deficientes. A nossa diferença é única e exclusivamente linguística e cultural. O olfato do ouvido não está em pleno funcionamento, não há prejuízo nenhum na aquisição do conhecimento enquanto comprometimento cognitivo e intelectual. Há apenas a necessidade dessa adequação linguístico-cultural. Por isso a retirada só alvo da educação especial, porque daí sim nós, enquanto comunidade surda, faremos parte desse atendimento, uma vez que seja respeitada a educação bilíngue. Também no parágrafo 1º do artigo 9º, diz ali: o direito ao atendimento educacional especializado em instituição de ensino regular deverá levar em consideração as necessidades de adaptações, modificações e ajustes necessários. E aí o que deve ser retirado? E adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Como que vai ser feito um atendimento diferenciado sem investimento? Se é obrigação do governo a promoção plena, como já tem na Constituição, do direito à educação, como vai fazer esse tipo de atendimento sem investimento? Vai pagar
os profissionais necessários para esse atendimento, de que maneira? Vai tirar dinheiro de onde? O equipamento necessário, as impressoras em braille, materiais em línguas de sinais, como se não tiver esse investimento? Por isso, a retirada que não acarreta em bônus desproporcional. Se nós levarmos em consideração a quantidade de alunos atendidos pela forma como eles colocam do AEE, obviamente que vai haver um investimento intensivo para que esse atendimento se efetive. Porque se não tivermos esse investimento, vai ser mais uma interação na educação, como já vem sendo feito. Diferentes alunos não tendo um atendimento adequado, porque os profissionais não têm material para poder trabalhar em sala de aula, para poder fazer realmente um desenvolvimento, um trabalho no contraturno dignos de uma educação efetiva. Então, a retirada dessa questão, porque ou o governo investe em educação, ou ele investe em educação, principalmente na nossa área, né? Ali só mesmo a substituição dos termos, como já foi falado. No artigo 10, o poder público incumbir-se-á de, no inciso 3º, ampliar progressivamente o atendimento de estudantes. Não é progressivamente. Uma vez que se entenda progressivamente, não vai acontecer, porque ele sempre vai protelar esse atendimento aos estudantes que necessitam dessas adequações educacionais. Então, se essa minuta realmente for aprovada, essas adequações que competem ao poder público não podem ser progressivas. Ou ele dá condições às escolas que vão promover essas classes, esse atendimento educacional especializado, como deve ser, com o material necessário e profissionais capacitados para que no contraturno esses alunos tenham esse atendimento, porque essa forma progressiva, ser feitas essas adequações aos poucos, elas não vão se efetivar. Então a sugestão é que se retire também essa terminologia. Porque acaba recaindo, claro, a obrigatoriedade e as direções das escolas, porque elas que são cobradas pelas famílias. E aí, quando se tenta buscar o respaldo do governo estadual, uma vez que estamos tratando de educação pública, esse retorno financeiro necessário, ele não acontece. Então, no capítulo 3 das deficiências, trata das deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades em superdotação, explicando quem são esses alunos atendidos, as características. Eles colocam, inclusive, como autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, e não estão usando a terminologia espectro autista, que é a nova terminologia a ser utilizada dentro dessa forma de atendimento. Então também a gente vai sugerir, porque dentro da área clínica não se estereotipa mais o tipo de síndrome evidenciada, e sim que fazem parte do espectro autista, conforme as características, porque às vezes elas se misturam também. Então essa terminologia é um pouco inadequada. Apesar de não ser especificamente da área da surdez, nós também vamos fazer essa sugestão, uma vez que são co-irmãos na luta, né? Para que eles também tenham a mesma força política. Das instituições de ensino, da inclusão no ensino regular, colocando novamente como preferencialmente sejam colocados no ensino regular. Aí, um novo artigo, que é onde vem a nossa influência, né, enquanto comunidade surda paranaense. Seria possivelmente o artigo 14, dando sequência na modificação desses artigos. Para assegurar, só retomando o artigo 13, para assegurar o atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, as instituições de ensino deverão prever e promover, e daí a explicação desse atendimento educacional especializado. Em nenhum momento é tratado de bilinguismo, a não ser no inciso 5º, onde diz: oferta de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa, na modalidade escrita aos estudantes surdos.
Quer dizer, o aluno surdo no ensino regular, na sala de aula, durante as aulas, enquanto os professores estão ministrando os conteúdos, dá-se a entender que ele não vai ter educação bilíngue do ensino educacional especializado, que é no contraturno. A partir dessa situação, o governo pode entender que não precisa então do intérprete durante a aula, no horário regular, promovendo a presença do intérprete somente no contraturno, enquanto atendimento especial, educacional especializado. Então a gente precisa cuidar com esse inciso 5º em razão dessa prerrogativa. Por isso daí, um próximo artigo. Para assegurar a educação de estudantes cegos, surdos cegos e surdos, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. Aqui sim se garante em qualquer turno. Então, dentro da educação de surdos, a presença do intérprete, podendo ter a educação bilíngue na sua concepção quase plena, uma vez que no ensino regular a educação bilíngue numa turma de inclusão é utopia. E a gente tem consciência disso porque é a realidade da educação hoje em dia. E aí a seção 10 da escolarização em escolas e classes de educação bilíngue para surdos. Então, a instituição de ensino regular que ofertar educação bilíngue para surdos deve assegurar comunicação e ensino em língua brasileira de sinais como primeira língua, o que não acontece atualmente. E na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Nós não temos escolas regulares com educação bilíngue. As poucas escolas regulares entram com a característica de modalidade de atendimento especializado. Uma escola regular bilíngue para surdos, modalidade de atendimento educacional especializado. Não uma escola regular propriamente dita enquanto documentação oficial. Essa oferta de bilinguismo sendo apresentada aos surdos de 0 a 17 anos, uma vez que as crianças surdas, quanto mais cedo puderem ser matriculadas nas escolas bilíngues, melhor a compreensão da língua 1, considerando que a maioria das famílias são ouvintes, os pais são ouvintes, 90% a 95%, enquanto pesquisas informam que os pais são ouvintes com filhos surdos. Quanto mais cedo, que nós chamamos de estimulação precoce, aquela percepção visual e sinalização, por isso de 0 a 17 anos. Somente até os 17, uma vez que a partir dessa idade muda-se a modalidade de ensino, passando a ser educação de jovens e adultos. Então, também essa diferença. Desde que o surdo possa ser matriculado na idade adequada ao ano que ele compete o conhecimento, nós poderíamos considerar até 17 anos. Mas quantos surdos nós temos matriculados que têm mais de 20 anos e ainda estão no ensino médio, com uma idade mais avançada, tendo que se adequar às questões fisiológicas de adolescentes, sendo que eles já têm uma maturidade muito maior e ainda precisam estar nesse meio. Parágrafo único. Entende-se por escolas bilíngues aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a língua portuguesa é ensinada como segunda língua, garantida a aquisição da Libras como língua materna desde a educação infantil. Obviamente que as avaliações em língua materna e não na modalidade do português escrito, uma vez que se deve priorizar a língua de sinais. Então, como exemplo, no curso de Letras Libras, as avaliações que têm questões abertas, que são opinativas, que são reflexivas, os acadêmicos surdos respondem essas questões em língua de sinais. É feita a gravação dessas respostas e é passado para o professor a tradução
resposta do acadêmico para que seja respeitada a educação bilíngue, não uma imposição na modalidade escrita propriamente dita. Se ele está adquirindo a língua de sinais, que é sua de direito, como que a avaliação vai ser na modalidade escrita se ele ainda não consegue refletir e organizar seu pensamento de forma plena em língua de sinais? Então nós precisamos cuidar com essas questões de avaliação bilíngue, porque se está tratando de educação bilíngue apenas no desenvolvimento da aula, mas não no processo de avaliação dos alunos surdos. Essas escolas se instalam em espaços arquitetônicos próprios. Quer dizer, não precisa de uma sala de aula diferenciada. É uma escola sim, bilíngue, sim, em todo o seu espaço. E nelas devem atuar professores bilíngues. Quando nós tratamos de professor bilíngue, é ter o conhecimento em língua de sinais para que o professor ministre a aula em língua de sinais. E não que tenha um intérprete na sala. Então, numa escola bilíngue, obrigatoriamente o professor precisa ter o conhecimento de nível intermediário aprofundado dentro da sua área de atuação para o atendimento a esses alunos, porque diferente disso não é mais educação bilíngue. Sem a mediação de intérpretes na relação professor-aluno e sem a utilização do português sinalizado. Por isso a necessidade da competência de professor bilíngue no conhecimento de língua de sinais nível intermediário a avançado. Final de intermediário a avançado, um professor que tem o domínio do vocabulário técnico da sua área de atuação, ele consegue estruturar a sua aula em língua de sinais e não no português sinalizado. Ele pensa línguas, ele pensa como o surdo pensa, e não organizar o pensamento como é a sua língua materna, ouvinte, né, a língua oral, e querer fazer essa tradução literal sinalizada que não vai ter a efetivação da explicação e do conhecimento. Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Essa promoção da identidade linguística é muito séria. Quantas famílias negam a surdez dos seus filhos dentro de casa? Quantos surdos chegam na escola morrendo de vergonha por serem surdos? Então essa promoção à identidade linguística é dizer, eu uso Libras sim, eu sou surdo sim, essa é a minha identidade, eu tenho uma cultura diferenciada. E isso ser possibilitado nas salas de aula, nas atividades educacionais, nos trabalhos, no compartilhamento dos assuntos, para que realmente ele se construa sujeito surdo, para que essa identidade política se efetive e não haja tantos conflitos emocionais e sociais que alguns surdos vêm passando por as famílias desconsiderarem ou não aceitarem essa surdez dentro daquele ambiente familiar. Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em libras e em braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. Essa composição de acervo de material em língua de sinais, nós que estamos na área sabemos a dificuldade que é encontrar material dessa natureza. A gente tem consciência disso. Porém, o INES tem um material produzido em língua de sinais extremamente bem elaborado. Enquanto parte literária, enquanto as adaptações culturais, enquanto literatura surda propriamente dita, que são imprescindíveis na construção da identidade linguística desses nossos alunos. É claro, um dos propósitos que nós temos aqui em Ponta Grossa é a produção desse material em língua de sinais, referente a quê? A formação superior, por enquanto. Então, os nossos acadêmicos, nós estamos elaborando o material das aulas em línguas de sinais para que eles possam ter o acesso a esse material. Conseguimos já deixar isso organizado? Não. Por quê? Porque a questão tecnológica e equipamentos necessários
necessários para a produção disso, realmente o investimento tem que ser alto. Então a gente vai adquirindo material e vai ganhando nosso espaço aos poucos. Mas com a contribuição tanto do Dilson quanto do Marcelo, que são os professores surdos da nossa instituição, como já tivemos a contribuição de outros dois professores surdos, o professor Éden e o professor Murilo, sempre nos auxiliando e nos orientando na melhoria em estratégias diferenciadas na produção desse material. Aqui também as adequações de termos. Para o atendimento educacional especializado, a mantenedora deverá providenciar de acordo com a demanda. Então, nós temos no inciso 2 ali, outros profissionais da educação, tradutor e intérprete da linguagem brasileira de sinais. Não é linguagem, é língua. É língua, então essa terminologia está errada. E se aqui eles estão falando da presença de tradutor e intérprete, é mais um motivo para no começo dessa minuta ter a legislação dos TIUs, guia, intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Vamos entender isso enquanto atendimento, alimentação, higiene e locomoção para quem tem algum tipo de comprometimento motor e físico. O surdo precisa que alguém acompanhe para ir ao banheiro? Algum surdo precisa, ou cego precisa que acompanhe para levar até uma cantina ou até um refeitório para poder fazer o lanche? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Aí vem a explicação das salas de recursos multifuncionais, também trazendo essa questão só da terminologia. A modalidade de educação especial, enquanto instituição de educação básica, também apresentada, foram feitas as adequações da terminologia estudantes e não educando. E eu acredito que esses são os pontos principais dessa minuta. Então, como essa minuta, vinda de Curitiba, não abordaram ainda a legislação de TIUs e esses outros apontamentos que nós fizemos, a proposta de Ponta Grossa vai ser acrescentar essas sugestões relacionadas à inclusão da legislação dos TIUs e aquelas adequações necessárias que nós abordamos e o cuidado que a gente precisa ter quanto atendimento aos alunos surdos. Essa documentação ela está disponível na internet, basta vocês colocarem minuta, Educação Especial, Governo do Paraná. São 3 documentos. Essa aqui é da minuta da Escola Bilíngue de Deliberação, tem a minuta de orientação que traz uma questão histórica falando sobre educação especial e o outro documento, eu não lembro o nome, mas são 3 documentos, 3 minutas diferentes que o governo colocou. Deixou um pouco confuso porque apenas uma delas pode ser feita a votação. Essa votação é pública, então além desse nosso abaixo-assinado, se vocês puderem entrar na internet buscando essa documentação e podendo também votar a favor ou contra, da forma como está, claro, contra, porque eles precisam readequar, isso ajuda nessa nossa luta, que não vai ser aprovado enquanto não forem feitas as adequações propostas, principalmente na área da educação de surdos, porque uma vez que não se contempla a educação bilíngue, a escola de surdos aqui de Ponta Grossa ela será fechada, mesmo porque a escola já recebeu a visita do núcleo de educação para verificação do funcionamento do espaço físico e se uma vez fechado, o que eles podem aproveitar naquele espaço. E isso é muito sério. Fazer uma pressão psicológica dessa natureza com os profissionais e com os alunos e os familiares que frequentam aquele ambiente educacional. Passado já da hora, né? Aí explica sobre a questão de matrículas, dos profissionais, a questão da qualificação, lembrando que os TIUs, como o professor Marcelo falou, precisam sim da documentação enquanto banca avaliadora e que apoio não é intérprete, apoio, ajuda no contraturno e é temporário, precisa passar por nova banca e que vai realmente trabalhar em sala de aula o intérprete que tiver a certificação. Então, a FENES Paraná
faz parte da FENES Paraná, que nós possamos trazer para Ponta Grossa e Campos Gerais a prova da FENES aqui, para que não haja necessidade de irmos até Curitiba, que realmente a gente possa trazer um pouco mais próximo a avaliação da FENES para a nossa região. Então essa é a documentação que nós tínhamos para apresentar, deixar claro para vocês o que a gente pretende, a luta, essa questão de busca pelos direitos, pelos nossos direitos. Eu digo nossos porque uma vez parte da comunidade surda, ou nós tratamos todos como surdos e ouvintes enquanto identidade uma só, para ter força, para nós podermos ter esse poder de luta, porque se nós formos, enquanto ouvintes, ajudarmos nessa representatividade dos surdos, mais uma vez a gente tenta se colocar em destaque, não é essa a proposta. Então nós ouvintes não temos que estar em destaque. A comunidade surda tem que estar em destaque, lutando pelos seus direitos. E se nós ouvintes, dentro dessa filosofia, dessa identidade, dessa cultura surda, fazemos parte, então nós temos parcialmente a nossa identidade surda também. Por isso, cuidado nos ouvintes quando forem realmente lutar e defender a causa surda. Não é falar que os surdos lutam, nós lutamos, enquanto respeito cultural, enquanto respeito linguístico. E não, eu sou ouvinte que participo ali porque os surdos estão em mim. Não, é um grupo só, é uma unidade só, e isso realmente precisa ser efetivado, para que haja a igualdade, para que os demais ouvintes que não tenham isso claro, compreendam o que é comunidade surda, o que é cultura surda. Obrigado muitíssimo de coração a presença de vocês. Sábado a gente sabe que é para a família, que é para o lazer, alguns é para estudo, é para descanso. Nós sabemos da luta que foi todos se mobilizarem